Muito bem, vamos orar então, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, mais um dia que a gente pode entrar na Tua presença, mais um dia que o Senhor nos dá para restaurar as nossas vidas, para nos transformar e nos trazer para mais perto de Ti. Obrigado por mais um dia, Deus, que o Senhor nos dá para adorar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para crescer em Ti, para estar contigo. E mais uma vez, Senhor, durante todo esse estudo bíblico que nós fazemos, nós queremos te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor agiu na vida de Pedro, na vida de Paulo, de Barnabé, de João, de Silas, de todos os apóstolos, Deus, que o Senhor também derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, assim como eles experimentaram um avivamento, uma restauração, uma renovação na vida deles, Pai, nós também queremos sentir esse poder em nós. Poder não só para fazer coisas extraordinárias, mas poder também para suportar as dificuldades, poder para suportar os nossos irmãos, poder para suportar todas as dificuldades e obstáculos da nossa vida e continuar convictos com a nossa fé em Ti, cheios da esperança da Tua glória, certos da salvação que temos no derramar do Teu sangue naquela cruz, Deus. Nós te agradecemos, Pai, e nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor direcione as nossas vidas a viver conforme a Tua vontade. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Hoje, então, é Atos capítulo 14. E depois eu falo do 15, mas o 15 vai ser sábado. Né? E eu vou falar do 15 daqui a pouco. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que a partir do capítulo 13, né, até o 13, a gente ouve muito sobre a vida de Pedro, as ações de Pedro, como que o Espírito Santo agiu na vida de Pedro, e agora, do 13 em diante, a gente vê em ação aqui Paulo e Barnabé agindo e na sua carreira, na sua história, a gente vê aqui a ação do Espírito Santo através da vida de Paulo, né? E a gente viu no capítulo 13, né, que Paulo começa a sua primeira viagem missionária, e na primeira viagem missionária eles começam a pregar o evangelho, ver milagres, encontraram com um mágico, expulsaram demônio, curaram pessoas, fizeram sinais, muitos se converteram. Esse muitos se converteram vai sempre aparecer na vida, em Atos dos Apóstolos inteiro, né, pessoal? E eu penso comigo mesmo, se no livro de Atos sempre apareceu que muitos se converteram, muitos cresceram, conheceram a palavra, eu penso, por que isso parou agora? Por que agora, nos dias de hoje, nós não vemos mais essas pessoas se convertendo no caminho do Senhor, né? Então, assim, eu tenho lutado e eu tenho buscado do Senhor para que isso volte a acontecer, para que nós, como igreja, possamos pregar o evangelho com ousadia, com coragem, com convicção, e muitas pessoas se converterem para o caminho do Senhor Jesus, né? Então, assim, eu creio que da mesma forma que o Espírito Santo agiu lá no livro de Atos, é possível que o Espírito Santo haja hoje nas nossas vidas, porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, então nós estamos dentro desse grupo, vivendo esse Deus, que é o mesmo que agiu em Atos, que é o mesmo que age hoje nas nossas vidas. Hoje, dentro da primeira viagem missionária, Paulo está indo agora para a região de Icônio, né? Não é só uma cidade, mas a região de Icônio. E aqui a gente vai ver o texto
fala que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Aqui, ó, falaram de tal modo. Falaram de tal... Mas que tal modo é esse, né? O que significa falar de tal modo? Ou seja, o que eu queria trazer para vocês aqui é que quando o Espírito Santo ele fala através de alguém, é diferente. É diferente. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Vocês assim que estão na igreja há tantos anos, vocês estão na igreja há tantos anos. Algumas pessoas, vocês veem a pregação, veem a pessoa falar, dá um estudo, é uma coisa. Por que aquele outro, quando fala, é diferente? Você entende, pessoal? Eu falei, acho que na segunda pregação dessa série da ressurreição até o Espírito Santo, que assim, existem pessoas, todos os crentes têm o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Mas eu digo para vocês, nem todas as pessoas transbordam do Espírito Santo, não é verdade? Então existe uma diferença entre um cristão que tem o Espírito Santo e um cristão que é cheio do Espírito Santo. E eu vejo assim, Paulo e Barnabé, né? Quando eles estão aqui pregando nas sinagogas judaicas, quando eles estão falando com as pessoas de Jesus, eles, assim, a Bíblia fala assim, ali eles falaram de tal modo. O que significa falaram de tal modo? Eles falaram cheios do Espírito Santo. E como que você faz isso, né, pessoal? Como que você faz isso? E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer por mim, né? Eu acho que vocês me conhecem. Talvez vocês já viram eu falar alguma pregação que eu não estava tão cheio do Espírito Santo. Talvez você viram eu algumas vezes que eu estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque depende, essa parte de estar cheio do Espírito Santo não depende só de Deus. Deus quer encher todo mundo do Espírito Santo. Mas às vezes é a gente que não... mas tem uma parte que é nossa. Nós temos que buscar. Né? Nós temos que nos render ao Senhor. Né? E outro dia eu recebi um vídeo da minha tia lá de Pereira Barreto, e ela falou assim, ela me mandou um vídeo muito legal, chamado O Ponto de Deus no Cérebro. No nosso cérebro, o estudo na neurologia, fizeram um estudo chamado, e eles encontraram o ponto de Deus no cérebro, que é o quê? É interessante. O psique da pessoa, o trabalho cerebral da pessoa muda quando essa pessoa está de joelho, quando essa pessoa está com as mãos juntas, quando essa pessoa fecha os olhos e abaixa a cabeça. Esses atos, que a gente pode chamar até de atos religiosos, eles acionam um ponto no cérebro que os neurologistas chamam de ponto de Deus. Se vocês quiserem, eu mando para vocês esse vídeo, eu achei muito interessante. E aí, essa mulher não é crente. Eu acho que ela não é pastor, não é nada assim. Ela só é uma... não sei se ela é psicóloga ou ela é neurologista. Ela fala sobre esse ponto de Deus, eu achei muito interessante. E eu penso o seguinte, né, pessoal? Toda vez que você se posiciona em Deus, né? Você vai fazer uma pregação. Paulo falava assim, eu não quero falar com persuasão humana, eu não quero falar simplesmente com o conhecimento humano, com o poder humano, mas eu quero falar com o poder de Deus. É nessas horas que nós nos rendemos à presença e à graça de Deus, e Deus inunda o nosso ser para que quando a gente fale, a gente expresse somente aquilo que vem do Senhor e não somente daquilo que vem de nós, né? Então, assim, quando você vai dar um estudo bíblico em algum lugar, você vai compartilhar uma palavra em algum lugar, você vai compartilhar a palavra na INC, você vai dar uma aula de escola dominical, é muito importante que você, antes de dar essa aula, você pare um tempinho, mesmo que você já estudou tudo,
Claro, se você não estudou tudo é porque você se relaxou e você não fez a lição de casa, né? Porque a lição de casa tem que ser feita. A lição de casa é preparar direitinho, estudar, organizar a sua aula, organizar a sua pregação, organizar seu estudo e depois você vai... Mas antes de você dar essa aula, é importante que você se prostre diante do Senhor. Não necessariamente de joelho, porque tem gente que nem consegue ficar de joelho direito, mas assim, você tem que se prostrar diante do Senhor e falar assim, Deus, não por força, não por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. É colocar na presença de Deus e falar assim, Deus, eu me rendo aos teus pés, usa a minha vida para que a tua glória seja vista e seja impactante na vida das pessoas que vão ouvir. Pessoal, não precisa ser uma pregação de 2 horas, não precisa ser uma aula de seminário de 2 horas e meia, só precisa ser um momento que Deus te separou para você falar. E aí que eu vejo assim, né? Ali falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus e de gentios. Então eu vejo que Paulo e Barnabé, muito mais do que o conhecimento bíblico, muito mais do que a inteligência didática de Paulo e Barnabé, as palavras que eles pronunciaram eram uma palavra especial. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração, sempre que te derem uma oportunidade, e às vezes a oportunidade é meio rápida, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas assim, eu lembro uma vez você tá numa reunião, aí chega alguém e fala assim, vira para você e fala, você pode compartilhar alguma coisa? Nossa, como que eu vou, né? Aí nesse momento você fala assim, aí enquanto você está se levantando, você está orando, Deus, vem, Pai, enche meu coração, fala comigo, 2 segundos, e aí o Espírito fala, né? Então, assim, não é tanto o tempo, né? Não existe uma regra de falar assim, olha, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar 5 minutos, adorar a Deus 1 minuto. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra, mas quando você se rende ao Senhor, você fala de tal modo, você fala de uma maneira diferente, né? Eu lembro quando você lê a Bíblia, você vê o Evangelho e as pessoas ouvem Jesus e as pessoas falam assim, nossa, ele fala não como os escribas e fariseus, ele fala de uma maneira diferente, ele fala como quem tem autoridade. Essa autoridade vem de quem? Vem do Espírito Santo de Deus, né? Então, que a gente possa aprender isso do Espírito. O texto continua falando que judeus, alguns tinham recusado a crer e incitaram os gentios, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Mais uma vez, né, pessoal? Olha só, os sinais e maravilhas. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente só fica pensando nos sinais e maravilhas, né? Mas olha só, os sinais e maravilhas eram o quê? Elas confirmavam a mensagem da sua graça. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Nós não podemos nunca perder isso de vista. O milagre não é o nosso objetivo. O milagre é um meio pelo qual se confirma o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É a palavra de Deus, é a mensagem da salvação, é a mensagem da libertação, é a palavra que restaura, que regenera, que nasce de novo, né? Então, assim, o nosso objetivo é que a pessoa seja convertida, que a pessoa seja transformada. Para que a pessoa seja transformada, algumas delas vão precisar ver os milagres para que essas pessoas sejam salvas. Algumas não, né? Tanto é que Jesus ele fala para Tomé o quê, né? Felizes aqueles que não viram e creram, né? Então, não que a gente precise dos sinais e maravilhas, mas os sinais e maravilhas, eles fazem o quê? Eles confirmam a mensagem da graça.
Aí o povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor, outros estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E eu vou dizer para vocês, em todo lugar vai ter isso aqui, pessoal. Em todo lugar vai ter gente apoiando um lado e vai ter gente apoiando o outro lado, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês que são líderes, né? Vocês que são líderes. Eu já falei para a nossa liderança da igreja, e isso eu vou falar para vocês também. Vocês que são líderes. Vocês estão na liderança não é para simplesmente não dar briga e estar a favor da maioria. Tá, pessoal? Você é líder, você foi colocado nessa posição para que você tome decisões importantes. E mesmo que você não concorde, não tem problema, mas você precisa se posicionar como líder, né? Então, assim, se você não concorda, você precisa dizer para as pessoas, para os seus irmãos, né? Claro, com amor, né? Se você falar da maneira errada, você errou. mas se você é líder, você precisa se posicionar. Agora, se você não é líder e quer dar pitaco como sendo um líder, aí também não dá também, né? Então você precisa ser um líder para você dar, se posicionar, né, nesse sentido, né? E a gente vai tá sempre entendendo que vai existir oposição, sempre vai existir oposição. E não tem problema, pessoal. Eu aprendi lá na igreja coreana que, assim, se uma pessoa ela recebe 100% dos votos, é perigoso demais. É perigoso demais. Por quê? Uma pessoa que recebe 100% dos votos, ela vai ter poderes absolutos. E aí é perigoso demais. Eu não acho certo. Eu acho que a oposição, ela serve para nós como uma segurança, né? A oposição, ela serve para nós como uma segurança da gente sempre estar na linha, né? Então eu acho isso importante, mas vai acontecer de sempre ter gente contra. E aí, mas nesse texto aqui diz que formou-se uma conspiração de gentios e judeus contra os líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Eles queriam realmente acabar com a vida de Paulo e Barnabé. Mas quando souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônicas. E aí eu pergunto para vocês, quando eles souberam disso, quem avisou eles que era para eles irem embora de lá? Quem avisou? O Espírito Santo. Você entende, pessoal? O Espírito Santo, não, Joel, mas foram as pessoas de lá que falaram, sim. Foram as pessoas de lá que falaram, sim. Mas elas foram movidas pelo Espírito Santo para que Paulo e Barnabé saíssem de lá. Você entende? Então é o Espírito Santo que nos avisa, é o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, né? Se o Espírito Santo falasse assim, não quero que você saia daí, fica aí, fica corajosamente aí que eu vou dar força para você suportar a dificuldade. Eles ficariam, mas foi o Espírito Santo que falou para eles, vai embora, vai para outra cidade. E aí eles foram para outro lugar. Aí começa o versículo 8, e ele diz assim, e eles estão aqui em Listra e curam o coxo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, né? Esse paralítico nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para crer, para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. É interessante que você, mais uma vez aqui, lembra, eu já falei isso para vocês, mas Paulo olhou diretamente para ele, ou seja, o olhar, ele confirma muita coisa, pessoal. O olhar confirma muita coisa. Eu não sei se você presta atenção nisso, mas o olhar confirma muita coisa, né? Se uma pessoa tá mentindo, eu fico pensando, às vezes, quando você olha no meu olho diretamente, fala para mim se isso é verdade. Às vezes a pessoa não consegue, né? E eu penso assim que, às vezes, quando a gente precisa ter esse tipo de feeling, né? Esse feeling de olhar para a pessoa e perceber. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo olha diretamente para ele e vê que o homem tinha fé, sabe o que significa? Isso é um dom. Isso é um dom manifestacional. Sabe qual dom que é? Discernimento dos espíritos. É isso aqui que é discernimento dos espíritos.
é quando Paulo olha para esse camarada, ele não pergunta, ele não avalia o coração, ele não avalia se ele tem a palavra de Deus, ele não avalia se é convertido ou não. Paulo olhou para esse homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Ou seja, isso é discernimento do Espírito, né? Então, assim, Paulo manifestou o dom do discernimento dos Espíritos nesse momento, e ele, então, falou para esse paralítico: levante-se, fique em pé, e com isso o homem deu um salto e começou a andar, né? Então, a gente vê aqui que são sinais, e veja bem, né, pessoal, o Paulo, ele está entrando numa cidade nova. E quando ele entra numa cidade nova, ele faz isso com o paralítico, e esses milagres, eles acabam abrindo portas para a pregação do evangelho. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em Licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E aqui eu queria dizer para vocês que pode existir falhas na interpretação dos sinais e maravilhas, né? Quem colocou isso no coração dessas pessoas não foi o Espírito Santo. Assim, provavelmente foi o diabo que colocou no coração dessas pessoas que viram o milagre, de ao invés de apontar para Deus, apontou para os deuses que eles acreditavam, as idolatrias que eles tinham, né? É interessante você perceber isso, né, pessoal? É fácil você ver um irmão, um pastor, que fez um milagre e querer transformar esse pastor em Deus. Em querer idolatrar essa pessoa, achando que essa pessoa ela é mais importante ou ela é mais real que Deus, né? E aí eu digo para vocês, né, tem um livro fantástico, eu e a Débora, a gente gosta muito desse livro, chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. E o Deuses Falsos, do Timothy Keller, ele fala o seguinte: todas as pessoas procuram um Deus. Todo mundo procura um Deus, né? Seja o Deus, seja o dinheiro, Deus seja a pessoa com quem você vai casar, seja o seu filho, seja a sua carreira, seja a sua, sei lá, sua casa, sabe? Todo mundo procura um Deus. E todo mundo substitui Deus por um outro Deus, se você não tomar cuidado. E aqui a gente vê que essas pessoas começaram a chamar Barnabé de Zeus, começaram a chamar Paulo de Hermes, porque era o deus deles. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas, flores, porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios, né? E aqui está a parte do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo, Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para a multidão. Primeira coisa, vocês lembram quando a gente fez a devocional do Velho Testamento? O que significava quando os sacerdotes rasgavam as suas roupas? Quando o rei rasgava a sua roupa? O que significava? Aquilo significava indignação. Aquilo significava um repúdio. Aquilo significava um grito de tá tudo errado, não é isso que era para fazer. Então eles vinham e rasgavam as suas vestes, porque eles estavam indignados com aquela situação. Então, quando eles viam alguém adorando um ídolo, eles rasgavam as suas vestes, porque era um ato de indignação. Eles viam um rei matando o próprio filho para o deus Moloque, eles rasgavam as suas vestes em ato de indignação. E aqui, Paulo e Barnabé estão sendo chamados de deuses, e aí Paulo e Barnabé rasgam as suas roupas e correm para o meio da multidão. Ainda bem que a gente não precisa fazer isso hoje, né, pessoal? Porque a gente vê tanta coisa de indignação que a gente não ia ter mais roupa para rasgar. Ainda bem, né? Senão a gente não ia ter nem mais roupa para rasgar e aí ia ficar rasgando a roupa dos outros.
Dá vontade de rasgar a roupa deles, né? Mas vamos lá. O Paulo e o Barnabé dizem o quê? Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o que o Paulo e o Barnabé estão fazendo aqui? Eles estão tentando redirecionar essas pessoas para o lugar certo. Redirecionar essas pessoas para o Deus certo, que é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Deus, o Senhor de Israel, né? Então, Paulo e Barnabé estão tentando, mas não é porque eles estão tentando que eles vão conseguir, né? E aí ele fala, no passado, permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho e mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas aos céus e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento e fartura, enchendo de alegria seus corações. Olha só, apesar dessas palavras, apesar de Paulo e Barnabé tentar explicar para eles o que era certo, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício, né? Então, assim, é interessante, né, pessoal? Nós não podemos endeusar seres humanos. Toda vez que você endeusar um ser humano, você vai estar errando contra o próprio Deus. Toda vez que você buscar um ser humano ao invés de buscar a Deus, você está errando, né? E eu digo isso para vocês, né? E graças a Deus não acontece mais. Mas antigamente as pessoas falavam, mandavam mensagem para mim no sábado. Pastor Joel, é você que vai pregar no domingo? Né? E eu ficava assim, dá vontade de rasgar as minhas vestes quando eu lia uma mensagem dessa. Por quê? Porque se não fosse o pastor Joel que fosse pregar no domingo, eles não iam assistir o culto, né? Então, assim, eu fico indignado com isso, né? Por quê? Porque nós não podemos buscar a Deus, ir para a igreja, adorar a Deus por causa de um ser humano, né? E lá nos Estados Unidos, lá na igreja do Timothy Keller, quando ele prega, ele tem 3 igrejas. Ninguém nunca sabe em qual das 3 igrejas que ele vai pregar e o culto é ao mesmo tempo. O culto é ao mesmo tempo. Então ninguém nunca sabe aonde ele vai pregar, mas ele vai pregar. Ninguém nunca sabe aonde que ele vai pregar. Ele não avisa. E ele manda a equipe dele não avisar aonde que ele vai pregar, né? Por quê? Para que as pessoas não vão para a igreja simplesmente para ver um ser humano, mas para buscar a Deus. Vamos lá, versículo 19, então começa o apedrejamento de Paulo, começa então, alguns judeus chegaram a Antioquia e a Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Veja bem, pessoal, são pessoas que fazem isso. Através da mentira do diabo, essas pessoas elas conseguem mudar o ânimo das multidões. E eu vou dizer até para vocês que existe isso dentro da igreja? Existe. Dentro da igreja existem pessoas que procuram coisas para apontar o dedo umas para as outras, né? E começa isso aqui é a parte bonita de falar fofoca, né? De começar a falar assim, mas que aquele lá errou, que ele faz aquilo, que faz aquilo outro. Se você sabe que essa pessoa errou, vai lá diretamente para ele e fala. Não fica conversando com outras pessoas para criar um partido das pessoas contra aquele ato, aquela situação. Você entende? Assim, toda liderança está sujeita a errar. Toda liderança está sujeita a errar, porque todos nós somos seres humanos, né? Então, assim, às vezes, mesmo dentro da igreja, existem movimentos que fazem com que haja essas complicações. Eu vi demais disso lá na igreja coreana. Nossa, mas era um negócio assim tenebroso, do diabo mesmo, né? Que fazia com que criassem-se conspirações contra os líderes, principalmente contra o pastor titular, o meu querido pastor Moisés. Várias vezes eu vi conspirações terríveis para tentar tirar ele, né? Inclusive,
uma vez que eu estava lá, aconteceu, o co-pastor do meu pastor Moisés, um coreano, né, lá da Coreia, ele estava dando um golpe para poder tirar o cara do pastoreio e entrar como titular daquela igreja. Nossa, foi terrível. Isso aí foi assim, um negócio assim, para mim foi completamente do diabo, né? Mas acontece. E aí, às vezes o que acontece? O pastor pode ser retalhado. E olha só o que aconteceu com Paulo. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. E eu vou dar um exemplo atual para vocês hoje, tá, pessoal? Existe um pastor chamado Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca. Ele passou por isso ano passado. Ele fez uma pregação e dentro da pregação, algumas pessoas pegaram um pedacinho da pregação que dizia assim: a Bíblia e as Escrituras estão desatualizadas, nós não podemos confiar nas Escrituras. Isso aí era um pedacinho de toda a pregação, mas eles pegaram esse pedacinho, e transformaram isso numa doutrina do pastor Ed René Kivitz e começaram a retalhar ele na internet. Ele foi bombardeado, ele foi apedrejado virtualmente pela internet. Se você procurar isso na internet, você vai ver. Tem um vídeo que o Ed René ele faz uma declaração de toda essa retaliação virtual que ele recebeu no ano passado, né? E eu vejo assim que essa retaliação foi assim totalmente injusta, foi totalmente diabólica, e eu entendo que todos os líderes estão sujeitos a sofrerem retaliações como essa. Pessoal, pensa comigo. A gente já na nossa igreja, todas as devocionais do ano passado, mais as devocionais desse ano, mais as pregações. Se você olhar no nosso YouTube, deve ter quantas gravações do pastor Joel deve ter lá? Horas e horas e horas de gravação. Se você pegar uns pedacinhos daquelas gravações e juntar tudo, você consegue deturpar uma mensagem. Você entende? É muito perigoso isso, pessoal, muito perigoso. E o Paulo foi apedrejado por causa de mentiras e calúnias colocadas na multidão. Mas o texto diz que quando Paulo e os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. E eu vou dizer isso para vocês, pessoal. Quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, significa que eles começaram a orar pelo Paulo machucado, pelo Paulo que estava quase morto, apedrejado no chão. E a oração desses irmãos fez com que Deus restaurasse a vida de Paulo e ele voltou para a cidade onde ele foi apedrejado. E eu quero perguntar para vocês, quem curou Paulo? Quem deu coragem para Paulo enfrentar um apedrejamento? Quem deu coragem para Paulo voltar para aquela cidade e voltar a falar de Deus para eles? O Espírito Santo. Pessoal, o poder do Espírito Santo não é para sair raiozinho da nossa mão e curar as pessoas. O poder do Espírito Santo é principalmente para nós suportarmos as dificuldades, suportarmos as doenças, suportarmos as calúnias, suportarmos a depressão, suportarmos as palavras que ferem, suportar os tempos de desânimo, suportar todas as dificuldades e obstáculos da nossa vida, para que nós continuemos com a nossa convicção de fé em Cristo Jesus. Amém? É muito importante você entender isso, pessoal. O poder de Deus, é por isso que você vai lá em Coríntios, e Coríntios fala, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então nós precisamos entender essa realidade de Deus. Porque quando nós estamos fracos fisicamente, psicologicamente, Deus ele é a nossa força para continuar a caminhar. E aí, no dia seguinte,
ele e Barnabé partiram para Derbe, foram para outra região. E eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Veja bem, eles fizeram muitos discípulos, né? Quanto tempo eles ficaram em Derbe? Ninguém sabe, né? Talvez não ficou muito tempo, mas eles fizeram discípulos porque o livro de Atos, ele não chama de converteu para o cristianismo. Ele não fala tornaram-se membros da igreja. Ele fala fizeram muitos discípulos. Porque o discipulado é o fundamento da igreja cristã. Nós vivemos para fazer discípulos. O chamado de Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos, né? O ponto-chave do ide e pregar o evangelho não está no ide e pregar o evangelho, mas está no fazer discípulo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe foi ordenado. E aí eles voltaram para Listra e Icônio, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Veja bem, o que é fortalecer os discípulos e encorajá-los? É dizer para eles, a vida cristã não é fácil. Sabe, pessoal, às vezes a gente aceita um evangelho barato. Sabe o que é um evangelho barato? Evangelho barato é aquele que fala assim, vem para Jesus que você não vai ter mais problema na tua vida. Vem para Jesus que você vai ter dinheiro para dar e vender. Vem para Jesus porque ele vai te dar um carro novo, ele vai te dar uma casa nova, ele vai te dar um... Isso é a pregação do evangelho barato. Não creia no evangelho barato. O evangelho é caro, né? A salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço, né? Então a coisa não é assim tão de graça assim. Por quê? Porque a salvação que nós recebemos em Cristo, ela realmente vem por causa da graça de Deus. Mas seguir a Jesus tem um preço alto. Seguir a Jesus é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, que são duas coisas incrivelmente difíceis. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros para cada igreja. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, né? Quando Paulo e Barnabé designaram presbíteros para cada igreja, significa que o presbítero é o pastor local, né? Aqui você não vê Paulo chamando as pessoas de pastores locais, mas chamam eles de presbíteros. É por isso que na nossa denominação, os pastores que são pastores da denominação são chamados de pastores presbíteros, né? E agora não existe mais essa categoria de pastor local. Ou você é pastor presbítero ou você é diácono. Não existe mais esse meio termo de pastor local. Isso não existe mais na nossa denominação. A gente está numa fase de trocar isso, né? Então os pastores estão tendo que decidir. Você quer ser pastor presbítero? Não. Então você vai ser chamado de diácono. Você quer ser pastor presbítero? Quero, mas você não tem todas as qualificações. Então você completa as suas qualificações para você se tornar um pastor presbítero, né? Então assim é isso que está acontecendo. E o presbítero é sim o pastor da igreja. E passando pela Pisídia chegaram a Panfilha, tendo chegado a palavra em Perge, desceram a Atalha navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. E para terminar o estudo de hoje, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Isso é muito importante, né? Você dá um relatório daquilo que você tem feito, daquilo que Deus fez através de você. Quando você vai para uma viagem missionária, quando você vai pregar o evangelho em outro lugar, é interessante que você traga o relatório daquilo que aconteceu, né? Por exemplo, a gente vai para um retiro, né? Um retiro de crianças. Você faz o retiro de crianças. No próximo domingo, faz um relatório, traz pessoas para dar um testemunho de como que foi esse tempo, porque não foi toda a igreja para lá. Então, toda a igreja precisa saber do que aconteceu lá. Amém? Vamos orar então, pessoal. Vamos olhando para tudo isso. Puxa, o Espírito Santo falou tanto com a gente hoje, né?
Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você orasse para Deus. Deus, me dá coragem para suportar as dificuldades. Me dá coragem, Deus, para, mesmo em meio às tribulações, os obstáculos da vida, me dá força, Senhor, para que eu possa suportar essas dificuldades. Ô Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, do Teu poder para suportar todas as provações e não desistir e não vacilar a minha fé em Ti. Ô Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós, Pai. Enche-nos, Pai, enche-nos. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Queremos transbordar, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua graça. Oh, Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de Paulo e de Barnabé, Senhor, que tiveram coragem, Senhor, de pregar o Evangelho, de sofrer pelo Evangelho, de serem apedrejados pelo Evangelho e mesmo assim continuarem pregando o Evangelho. E é por causa de homens como esses, Deus, que nós estamos aqui, buscando ao Senhor e conhecendo da Tua palavra. Deus, que nós também possamos ser como Paulo e Barnabé, cheios do Teu Espírito, Pai. E que nós possamos, através da nossa vida, da nossa coragem em Ti, do Espírito Santo fluindo e transbordando em nós, nós queremos afetar, contagiar as próximas gerações de cristãos. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, Pai, que através das nossas vidas, através do Teu Espírito Santo em nós, eles sejam impactados, Senhor. Assim como nós somos impactados com a vida de Paulo e Barnabé, que nós possamos impactar a próxima geração para buscar a Ti, para não desistir da Tua fé, para continuar firme no caminho do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Mais uma vez aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Quer fazer algum comentário? Se quiser, pode fazer agora. Não? Pastor, Fala, eu tia. escrevi aquilo, né? Para você orar por mim, para pregar no domingo lá em japonês, lá em Sorocaba. E hoje eu entendi que a gente não pode ter temor. Às vezes, o medo, a vergonha, vem do orgulho. Orgulho de errar, orgulho de tropeçar, orgulho de não fazer aquilo que os melhores pregadores fazem. Eu entendi. O Espírito Santo me falou: quebra esse orgulho, entrega para mim e eu farei. Amém. Obrigado pelo estudo de hoje. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Fala, tio Shin. Só um comentário adicional. Sabe que dentro do do sistema judaico de julgamento, quando havia unanimidade,
o julgamento era cancelado. Ô, louco! Verdade. O pastor mesmo disse, olha, quando todo mundo concorda, algo pode estar totalmente errado. Estou falando pelo que o próprio pastor pregou. E o Sinédrio tinha isso como regra. E outra coisa, quando foi que julgou Jesus, o Sinédrio fez 2 pecados assim, dentro da lei deles. Primeiro, foi unanimidade. Primeiro. Então, deveria estar cancelado. Segundo, foi feito o julgamento à noite, nas trevas. Também dentro das regras do Sinédrio, deveria ser o julgamento durante o dia, nunca à noite. 2 coisas que estão ligadas à decisão que eles tomaram. Tal era assim, o tomado de tentar matar, crucificar Jesus, fizeram isso. E acho que vale a pena a gente meditar. Estou só aproveitando a própria pregação da palavra, lembrando que quando Jesus foi condenado, então, errou no julgamento, errou, quando julgamos tem que estar claro. Eu sei, Deus me iluminou. Por isso, então, não tem nada escondido. Como se tivesse, porque naquele tempo não tinha luz elétrica. Era tudo na forma de, tipo, lamparina, etc. Então, não ver a face das pessoas era coisa à noite, era mais que normal. Então, mentir e falar eram coisas das trevas. Então, só comentando esse detalhe que estou pescando da própria lição de hoje, achei muito interessante. Era isso. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Valeu a pena. Para mim foi ótimo. Obrigado, Tichin. Ok, então, eu ia falar para vocês, sábado, eu vou pedir perdão para vocês, eu vou gravar a devocional de novo, vai ser lançado no YouTube às 9 horas, porque eu tenho o campeonato de tênis às 8 da manhã, eu não vou conseguir chegar às 9, né, irmãos? Vocês me perdoem, tá? É que também se fosse simples, só eu contra outra pessoa, eu abandonaria o jogo. Mas como é dupla, tem um outro camarada que tá comigo, né? Então, assim, não posso queimar o outro camarada por causa de mim. Mas então, assim, e também eu quero jogar, tá? Desculpa. Mas assim. E aí eu vou gravar, igual eu fiz no outro sábado, tá, pessoal? E aí eu gravo para vocês. O sábado é o capítulo 15. E eu acho que o capítulo 15 é um capítulo muito importante. Por quê? Porque no capítulo 15, ele vai ensinar para a gente que os cristãos também entram em conflitos, que os cristãos também têm discussões pesadas, e nesse capítulo 15, ele ajuda a gente como lidar com conflitos entre os cristãos, né? É muito legal, o Espírito Santo ele age nesses conflitos internos entre os cristãos, né? Então, assim, não percam o sábado, vai ser muito legal. E o Espírito Santo vai falar muito com a gente, tá bom? Pessoal, tenham um ótimo quinta-feira, que Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê ou na oração ou na devocional de sábado, tá bom? Deus abençoe e até mais, pessoal. Tchau!